Boa tarde para você, internauta. Está no ar mais um Galácticos na TV desta quinta-feira, dia 29 de junho de 2017. Hoje, mais uma vez, com o participante de sempre, Nilson Luiz, e o nosso convidado de sempre também, o comentarista Dito Lopes, né? No programa de hoje, vamos abordar a apresentação do meia questionado Carlos Eduardo. O Petkovic fez questão de apresentar o atleta para a imprensa e, obviamente, ao torcedor do Vitória. Já viemos com mais detalhes, a gente vem com mais detalhes sobre essa apresentação. No Bahia, sem tantas informações assim, o Bahia hoje é um clube um pouco fechado, se não muito, e a gente vai ouvir também o Zé Rafael falando sobre a importância do clássico. Disse ontem e repito hoje, não estou vendo movimentação, mobilização quanto ao clássico Bavi. Domingo tem Bavi, você sabia disso? Porque parece que não, meu irmão. O maior clássico do Norte e Nordeste, parece que a última vez que a dupla Bavi disputou o clássico na Série A, dentro do rebaixamento, os dois, foi lá na década de 80. Olha quanto tempo faz, né? Que decadência está o nosso futebol. Vamos voltar a ser grandes, né? Eu não me lembro a última vez que isso aconteceu. Parece que foi na década de 80 mesmo. Mas, além de tudo isso, quero ouvir os comentários e as também informações do Nilson Luiz, comentário de Dito Lopes, também do Nilson, e seus comentários aqui, através do Facebook. Deixe o seu comentário, sua opinião, sua pergunta para os nossos participantes. Nilson Luiz, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Dito. Boa tarde, você, internauta. Obrigado pela sua audiência, né, pela sua visibilidade ao nosso Galácticos na TV. Hoje eu fui perguntado em um shopping de Salvador se o Bavi de domingo seria um divisor de águas. Não acredito, não. Eu acho que quem vencer vai continuar numa situação difícil e quem perder vai continuar na M. A verdade é essa. Um Bavi sem muito atrativo, apenas para tentar fugir do rebaixamento. Mesmo que o Vitória ganhe seu jogo, ele não sai do rebaixamento, e o Bahia também numa situação difícil, precisando torcer para tropeços do São Paulo e de outras equipes, uma situação muito difícil do Bahia. Agora, Bavi, é emoção interna, é aqui de Salvador, mas é um clássico sem nenhum atrativo. Beleza, valeu, o Nilson Luiz. E aqui ao nosso lado, né, o craque dos comentários, ele que tinha uma vinheta aí da década dos anos 60, 1900 e cuspe, mas deu uma modernizada nessa vinheta. Boa tarde pra ele. Agora aqui meio que na rádio, o craque dos comentários. Dito Lopes. Boa tarde, Dito. Boa tarde, Anderson Matos. Um abraço pra você. Nas rádios também. Grande abraço a todos. Agradecendo ao Falcão, a banda Guigueto, que fizeram aí essa vinheta mais moderna. Muita gente já reclamando. 25 anos. Minha vinheta anterior foi feita por Ademar e a banda Furtacor. Obrigado aí a Falcão e a galera do Guigueto. Você falou na década de 80, não, foi em 2014. A última vez que o Bahia jogou contra o Vitória pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ambos no rebaixamento? Sim, os dois estavam no rebaixamento. Se eu não me engano, 28ª rodada do campeonato, né? Mais ou menos isso aí. E os dois também estavam na zona de rebaixamento. É lamentável uma situação como essa, uma semana de Bavi, estamos já na quinta-feira e pouco se fala sobre o jogo. A gente tem falado aqui sobre áudio, divulgado aí pelo diretor médico do Vitória, a gente fala do Bahia que não contrata jogadores, que o Edson pegou uma suspensão aí, pegou um gancho e mesmo assim ainda está machucado. Quer dizer, a gente poderia estar falando do Bavi, poderíamos estar motivando esse Bavi do próximo domingo, porque o maior clássico que nós temos é um clássico esperado, é o maior jogo esperado do Campeonato Brasileiro para ambas as equipes, e a gente está aqui falando do fato negativo. E quando o Nilson fala que quem perder vai ficar na M, Nilson quer dizer que vai ficar na melancolia, viu, gente? Para você não pensar diferente. Beleza, Dito. Valeu pelos seus comentários. Antes de a gente falar sobre um caso que aconteceu na divisão de base do Vitória, inclusive agora há pouco entrevistei o Nelsinho Góes, que é o gestor da divisão de base do Vitória. Mais para a noite, a gente coloca no site Galácticos Online a entrevista na íntegra com ele, explicando, dentre outros assuntos, a extinção do Sub-16 e Sub-20 do Esporte Clube Vitória. O porquê que isso aconteceu, né? A explicação dele chegou a me convencer. Mas o carro-chefe hoje é o futebol profissional. E no profissional, o Vitória não vem numa boa situação, numa boa fase, assim como o Bahia, que depois da saída do Guto Ferreira entrou num declínio. E ontem, o Carlos Eduardo, novo meia do Vitória, foi apresentado como novo jogador de futebol. A gente vai ver e ouvir a apresentação do Carlos Eduardo.
Não, graças a Deus, fiz parte de lesão, não tive nenhuma, foi opção pelos treinadores que passaram por lá. Infelizmente não tive uma sequência, fiz uns jogos muito bons, mas não tive a sequência, isso me prejudicou bastante. Mas com certeza não tive nenhuma lesão, foi opção do treinador mesmo. Hoje a gente vive uma era muito ligada à rede social aí também, que na maioria das vezes nem é verdade o que as pessoas escrevem e tudo mais, mas algumas coisas a gente precisa levar em consideração. Quando o Vitória anunciou a sua contratação, muita gente considerou, é um cara que vive num departamento médico, é um chinelinho e tudo mais. O que você tem a falar sobre isso? Assim, Deixa eu te responder. Pode, claro. Deixa eu te responder, permita isso, desculpa interromper, Carlos. Mas é o seguinte, o que muita gente fala não interessa, basta você olhar. Então, Carlos estava... Quantos jogos ele jogou depois da cirurgia? De 5 anos atrás. Ele passou pelo Flamengo, o Rubinho Casal Atlético. Nós tivemos no Flamengo o médico da seleção, no Atlético temos médico da seleção. E você compara, ele estava sempre no grupo, com todos os dias de treinamento, sempre no banco de reserva e jogou um pouco que foi aproveitado. Então, o que se diz nas redes sociais serve para cada um expressar sua opinião, mesmo que seja leiga. Então, informações não procedem. Então, respeito a isso, a gente está muito tranquilo e ele tem feito muitos jogos depois desse ano. Então, fisicamente, muito bem. A gente está muito feliz de contar com a qualidade de Carlos Dávila nesse momento. Acho que para nós entendemos como um achado no momento, pelas circunstâncias da carreira dele. Estamos muito felizes de ter recuperado ele para cá, trazido ele para cá para nos ajudar. Entre muitas coisas, o Petkovic alfinetou a imprensa, falou sobre a extinção do Sub-16 e Sub-18, e não Sub-20, como eu falei. O Sub-20 continua aí. O que acontece é uma integração do Sub-18 com o Sub-20 e do Sub-16 com o Sub-17, tá certo? Para que não haja dúvida aí para você, torcedor. Bom, Carlos Eduardo, apresentado, Dito Lopes, jogador que não vem em uma grande sequência no futebol brasileiro. Você acha que ele pode render, Dito, no Vitória? Primeiro quero dizer a Petkovic, aqui, ó, vim com a 13, tá vendo? Reserva. Humildade, viu, Petkovic? Primeiro mostre seu trabalho aí. Você, como jogador de futebol, não precisa mais falar para ninguém. Sua propaganda vai ser aí eternizada, porque você foi um craque de futebol. Como dirigente de futebol, você está engateando. Tem que ter calma e humildade para que você possa fazer um bom trabalho, que Deus te ajude a fazer um bom trabalho para tirar o Vitória dessa lama que o Vitória se encontra, que só notícias desagradáveis para o Vitória que a gente tem escutado. E isso incomoda nós da imprensa, porque precisamos tanto de Vitória quanto do Bahia numa grande fase. Sobre Carlos Eduardo, eu diria que foi uma contratação do Vitória. Igual a Carlos Eduardo, o Vitória tinha o Cárdenas, o Vitória tinha o Piscolite, jogadores que não resolvem o problema do Vitória. E qual é o problema do Vitória? O problema do Vitória é jogadores que façam gol, jogadores que sejam agudos, jogadores que joguem na vertical. Porque jogadores que jogam para o lado, o Vitória já tem um bocado. Quer dizer, passou a fase do Cárdenas, aí vem a fase do Piscolite. Acabou a fase do Piscolite, agora vem o Carlos Eduardo. Aí depois do Carlos Eduardo vem quem mais? Ora, gente, futebol é dinâmico, futebol tem que ser mais concreto, vocês têm que parar de arriscar, porque vocês arriscam, vocês prejudicam tecnicamente o time, vocês prejudicam tecnicamente o treinador a não dar o material humano necessário que o treinador precisa trabalhar. Além disso, vocês prejudicam a instituição, porque depois vocês vão ter que mandar o jogador embora. E olha que esse Carlos Eduardo já chega com uma polêmica enorme dentro do clube. Porque o próprio diretor médico do clube diz que o jogador não vai jogar em alto rendimento. Vai ser igual ao Cleito Xavier. Aliás, só assim a gente descobre porque o Cleito Xavier estava sendo criticado pelo torcedor. Porque não aguentava jogar. Pela imprensa também. Porque não tem forças para jogar. Apesar de não povoar o departamento médico do Vitória, é um jogador que não tem forças para jogar. E o Carlos Eduardo já chega com a desconfiança do torcedor, Anderson. Pois é, Dito. E foi apresentado ontem pelo Petkovic. No lado do Bahia, ontem aconteceu um julgamento do jogador Edson e do Kleber também. O Kleber por ter dado um murro na nuca do Edson e reagido, dando uma cusparada no volante do Bahia. Já o volante tricolor foi indiciado aí por ter cuspido na cara do Kleber, né? Como ficou essa situação, Nilson?
O Kleber também deu uma cotovelada no Zé Rafael. Também entrou no processo esse ato agressivo do jogador. Bem, o Edson pegou 6 jogos, pena mínima, né? 254B, cuspindo o adversário, pena prevista de 6 a 12 jogos, pegou pena mínima, o Bahia ainda não definiu se vai recorrer para um efeito suspensivo ou não. Edson está machucado, já cumpriu um jogo, faltam 5, e aí se não jogar domingo faltarão 4. O Bahia estuda uma possibilidade de entrar com efeito suspensivo, se for necessário, num jogo mais à frente. Dito Lopes, Bahia perde muito aí com a ausência do jogador Edson, do volante Edson? Bom, primeiro que o Bahia vai esperar um pouquinho, porque o Edson não está machucado, o Edson não pode jogar. Então, o que a diretoria da Bahia deve fazer, o departamento jurídico? Aguardar, quando o jogador estiver em condições de jogo, aí pode sim entrar com efeito suspensivo. Como nossa justiça, né, é bem maleável aqui no Brasil, o cara pega 6 jogos, pode pegar 30, aí o departamento jurídico do clube vai lá, entra com ação, pede o efeito suspensivo e aí é cedido o efeito suspensivo, o cara vai jogar, vai fazer a mesma coisa depois. Então eu acho que o grande problema do nosso país, e aí já que a gente está falando do futebol, mas eu já levei para o país inteiro, é a impunidade. Enquanto não existir punição no nosso país, vamos passar os nossos dias com as agressões, com a violência. E o jogador de futebol, na minha opinião, o Kleber e o Edson, pela má conduta dos dois dentro de campo, eles deveriam ser punidos e tinham que cumprir a punição. Os 6 jogos do Edson, que aliás foi ele que cuspiu primeiro o Kleber, e o Kleber revidou, agora o Kleber estava diabrado no jogo, né? O Kleber parece que tomou um Guaraná antes, porque ele estava danado no jogo. Deu chute, cotovelada, cabeçada, cusparada, então 15 jogos para ele. Eu sei que não vai cumprir os 15. E o Edson, 6. Sobre a sua pergunta, faz sim, faz falta, estava encaixado ali. Ele jogando, o time do Bahia teve uma performance muito boa dentro desse campeonato brasileiro, desses jogos, junto do René Júnior. Então, com certeza, o bom jogador, num clube que tem suas limitações de elenco, sempre faz falta. Ô, Nilson Luiz, o Edivaldo Júnior, aqui nos comentários da nossa transmissão, faz uma pergunta para os dois, né? Pro dito para você, Nilson. O Bahia precisa de quê para deslanchar no campeonato? Eu, particularmente, acho que não está jogando mal. Para você, Nilson. Olha, o Bahia não tem jogado mal. O Bahia não tem feito jogos ruins, né? O Bahia tem deixado de fazer gols. Diferente. O Bahia contra o Corinthians teve mais posse de bola, teve chances importantes. Contra o Grêmio perdeu no final do jogo, teve chances importantes. Né? Contra o Palmeiras, talvez tenha sido o jogo que o Bahia tenha rendido menos. O Palmeiras tem um time melhor e comandou o jogo na Arena Fonte Nova. O Bahia faltou 9 de referência. O Bahia toca muita bola, gira muita bola e não tem infiltração. Tem que depender de um lance de sorte, de entrar na área para fazer o gol. O Zé Rafael é um jogador que finaliza muito mal também, não tem uma boa finalização. O Edgar Júnior não está em boa fase. O Bahia precisa melhorar o seu jogo pelas laterais, melhorar a infiltração e ter um 9 de referência, um jogador que faça gols. Agora, verdade seja dita, o Bahia não tem jogado mal, não tem feito jogos abaixo da crítica. O Bahia até que tem tido posse de bola, né, dito? O Bahia toca a bola, tem posse, mas falta aquele gol, falta o gol decisivo, falta um homem referência, falta chegar com mais poder de finalização no ataque. Eu vou concordar, Nilson, com 90% do que você falou. Então já é bom demais. Eu vou discordar de 10%. Bahia está jogando bem, o Bahia até me surpreende pelo que vimos anteriormente, sobretudo em jogos fora de casa. Porque não é surpresa nenhuma desde o ano passado que o Bahia não vem jogando bem fora de casa. Mas o Bahia, a partir da final do Campeonato Baiano, do Campeonato Nordeste, o Bahia passou a jogar futebol. O futebol organizado e mais agressivo. O Bahia passou a ser mais agudo, o Bahia passou a fazer gols. Pronto. De um certo tempo para cá, não é que o Bahia não está entrando na área. Está entrando na área. O problema do Bahia é de finalização. O problema do Bahia, e já falei aqui da última vez, o Jorginho da entrevista coletiva disse, é no último passe. Não é. É no último chute, é no arremate para o gol do adversário. Porque se você analisar, o Bahia entra muito na área do adversário. E não consegue finalizar, não consegue botar a bola para dentro, não consegue fazer gol. E time que não faz gol não ganha jogo. Se não fizer, no máximo que vai conseguir um empate de 0-0. E a questão do jogo contra o Palmeiras foi por causa da mudança tática do Jorginho. O Bahia mudou seu estilo de jogar, porque não tinha o Regis, parece que o Alione não jogou. Foi. E aí o Bahia perdeu toda a sua caracterização do meio de campo. Perdeu sua compactação. Aí colocou o Mendonça para jogar no meio, não é a característica do Mendonça. Mendonça, na minha opinião, é jogador rápido, de beirada, é um jogador para puxar contra-ataque, para driblar, pra ir na linha de fundo, para dar um chute que ele chuta no gol. Mas não é jogador de armação como o Alione como o Regis é. Aí o Bahia perdeu
aquele estilo de jogo no meio de campo. E aí sofreu com o time do Palmeiras. Mas concordo com o Nilson, o Bahia tem jogado bem, tem feito boas partidas, que no cômputo final não vai ajustar com o torcedor, porque jogar bem e não ganhar o jogo, tem muitos torcedores. Aliás, é o mais certo é você, às vezes, não jogar bem, porque isso pode acontecer, e ganhar a partida, fazer os 3 pontos. Beleza, Dito. Tem torcedor participando com a gente aqui, o Beto Cardoso Dourado, perguntando por que Márcio não está apresentando. Ele viajou, então me deu essa incumbência. Foi contar os bois. Foi cuidar dos gados. Foi contar os bois, de helicóptero, viu? Já que mais de um deu informação, é verdade, né? Já que mais de um deu informação, é verdade. Anderson Matos, o Vitória ainda vai trazer um atacante de beirada, pergunta do Vitor Santos. Vai. É só aguardar para ver a contratação, né? Está demorando um pouco, mas acredito que sim. Muitos torcedores participando com a gente aqui, Beto Júnior, Nice Santos, Lucas Alves e o José Antônio de Castro também. Vamos ouvir o Zé Rafael, que para mim é o principal jogador desse elenco do Bahia. Ele fala sobre a importância do clássico Bavi, perdão. O clássico a gente sabe que é muito difícil falar, que a pressão é grande para os dois lados, independente de se a gente tivesse em primeiro e o Vitória em último, ou vice-versa, a gente teria que vencer da mesma maneira. Então, lógico que a gente vai buscar fazer um grande jogo lá, sabe que a equipe deles também está pressionada, né, por resultado, mas a gente tem que focar na nossa parte. A gente sabe que tem condições de sair dessa parte debaixo da tabela e o quanto antes a gente puder sair dessa zona desconfortável é melhor. Eu acredito que eles têm a bola forte deles, uma bola parada boa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem jogadores que são fortes nesse tipo de jogada e eu tenho certeza que essa semana a gente vai trabalhar muito para que domingo a gente faça uma partida impecável e que a gente possa já dar os primeiros passos para sair dessa zona desconfortável que a gente se encontra na tabela hoje. Esse aí é o Zé Rafael, meio atacante do Esporte Clube Bahia, falando sobre, para mim, o maior clássico do Norte e Nordeste. Antes das perguntas, aliás, vou às perguntas aqui. O Vitor Almeida pergunta, o Wallace vai ser apresentado hoje? Não, ainda não. Embora já tenha treinado ontem, hoje também fará o treinamento. A assessoria de imprensa do Vitória não divulgou que dia ele será apresentado. Não tem condições de jogo, diria que por conta de aparecer no BID, né, da questão dos documentos que vem de lá para cá, aquela confusão burocrática. Então vamos aguardar o jogador aparecer no BID. Aparecendo até sexta-feira, 19 horas, ele tem condições. Acho que físicas não. Então eu, Anderson Matos, descarto a participação do Wallace no Bavi do próximo domingo, dia 2 de julho. Já o Carlos Eduardo tem condições sim de atuar, tanto burocráticas como físicas, né? Ritmo de jogo ele não tem, mas isso aí vai ganhando com o tempo. Nilson Luiz, Santa Cruz vai levar Feijão e Hernani? Pergunta do Paulo Evaristo. Olha, essa questão do Feijão com Santa Cruz já tem mais de um mês. O Constantino Júnior, gestor de futebol do Santa Cruz, esteve em Salvador na final da Copa do Nordeste e tentou contratar o Diego Rosa e o Feijão. Ainda queria o Luizinho, que vai ficar lá no Al-Fassal da Arábia Saudita. A informação que eu digo é que o Feijão não quer sair, que o Feijão não quer jogar no Santa Cruz. Em questão do Hernani, o Bahia não tem o 9 de referência, só tem o Hernani que está se recuperando. Vai liberar o cara que está se recuperando, o único homem-gol que tem o Bahia vai se recuperar, vai passar o Santa Cruz, acho difícil. Eu acho que o Hernani, as possibilidades de sair são poucas e o Bahia guarda a recuperação dele e o Feijão depende mais dele do que do Bahia. Beleza, o Neto Almada perguntando aqui, o Wallace é o zagueiro que você tanto falava, Anderson? É ele mesmo, era ele mesmo. Xerifão, novo, que chega com a boa parte disso da provando. Era o Wallace mesmo, só não tinha um nome, né? Mas a pessoa que me passou disse que realmente era o Wallace que negociava. Vem o Santiago Trellis, atacante, e depois disso, mais 2 contratações para, quem sabe, fechar as muitas que houve já nessa temporada, né? Bom, tem um torcedor perguntando aqui, Dito, perdi, agora já foi, né? Mas vamos à situação que houve ontem. Eu gostei, Anderson Matos. Eu gostei do Nilson, rapaz, como repórter é caridoso, é bondoso, e isso a gente tem que levar em conta. Nilson é assim, vai levar o único homem-gol que o Bahia tem com o Hernani. Rapaz, olha, tá lembrando do ano passado, né, Nilson? Início do ano passado, quando no Campeonato Baiano, Hernani fez a festa, né, pegou os zagueiros, oh meu Deus do céu, Hernani. E o Feijão, se eu concordo
Quando o atleta não quer sair do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras para vir para cá, ele prefere ficar no banco de reserva, você tem que concordar com o Feijão. Feijão não quer ir jogar a segunda divisão no Santa Cruz, ele prefere ficar no Bahia, que é um grande time disputando a primeira divisão, e quando tiver uma oportunidade aqui ou ali, ele entra para jogar. Eu tenho que respeitar o direito do jogador. Dito, todo atacante... Vamos lá, Nilson. Vira aí, Luiz. Todo atacante tem em meta fazer 30 gols por ano. Independente de qual campeonato seja. O Roger disse isso. Olha, minha meta é a cada ano fazer 30 gols. O Hernani fez quantos gols no ano passado? Me parece que 26, não foi? 21, 26 gols. Foi o artilheiro do Bahia na temporada. Chegou perto dos 30. Independente dos adversários, Sampaio Correia, Vila Nova, Galícia, Jacuipense, é o único homem referência que o Bahia tem, é ele. Então, de qualidade boa ou duvidosa, só tem ele. Fez 15 no Campeonato Baiano do Nordeste. Mas de qualidade boa ou duvidosa, o Bahia só tem ele, né? É um jogador que passou no Flamengo, um jogador que rodou no Sport, está no Bahia, jogou fora também. Agora, não é nenhuma mil maravilhas, né? Mas é o cara que joga com a bola. É o que tem. Ruim com ele, pior sem ele. Pois é, Wilson Luiz. Vamos agora ao lance que aconteceu ontem e que parece que o Salgueiro, depois a gente vai ouvir também o presidente, o Salgueiro não vai disputar mais competição nenhuma. Não sei se no calor das emoções o presidente do Salgueiro terminou dando aquelas declarações, mas vamos ver o lance, né? O Luiz da Navegarte, aqui o nosso Luiz, estava assistindo ao vivo. Eu não peguei esse lance ao vivo, vi depois, mas foi algo absurdo, né? Meteram a mão no Salgueiro, lamentável isso, como sempre os clubes menores sendo prejudicados. Olha aí o lance, vamos ver. O cruzamento do jogador do Salgueiro, olha lá, pessoal. A bola, o juiz marca, fala que houve a parábola, né? Que saiu pela linha de fundo, sendo que não houve. Aí o bandeirinha levanta e teve o árbitro de vídeo, viu, Dito Lopes e Nilson Luiz? Vocês vão ver aí no replay, né? O cruzamento normal, tem uma câmera perfeita aí que mostra que não houve ilegalidade no lance. Olha aí o replay, ó. Bola vem na área. Parece que saiu. O cara cabe. Calma, rapaz. Perceba a outra câmera. Cabeceia, o cara faz o gol e depois ele levanta a bandeira. Vamos para Ele marcou que a bola saiu na cobrança de escanteio. Exatamente. Parece que saiu. Pra mim não saiu, não. Ele faz uma curva. Pra mim não sai, não. Vamos ver. Eu estive nesse estádio 2 vezes, lá em Salgueiro, pela Copa do Brasil. 2 jogos com vitória. Lá venta bastante o estádio aberto. O fundo do gol lá é aberto. Olha lá, a bola. Presta atenção na bola, na trave e na bola ali, ó. Não aparece do lado de fora, só do lado de dentro. Olha lá a bola vindo lá, ó. Por esse ângulo não saiu, não. E eu tenho outra, viu, Gafaram ele bate de chapa, ele não dá aquela curva, não. Então dá a impressão realmente que não saiu. Pela câmera de cima, dá a impressão que a bola faz uma curva. Agora, por essa câmera dentro do gol, na linha do gol ali, gol legal. Pois Meter a mão no Salgueiro. Demais, coisa feia. Agora a gente vai ouvir o presidente. Escutem só as declarações do presidente do Salgueiro, dizendo que não vai mais disputar nada, que para ele acabou o Salgueiro, e em direção ao pessoal da CBF. Vamos ouvir. CBF, partido ser vergonhoso. Vim aqui roubar o jogo, ser vergonhoso. A CBF, partido. Essa equipe de arbitragem na zona. É feio. Já acabou aqui dentro. Acaba hoje o time do Salgueiro. Acaba hoje. Não faz mais. Tô dizendo a você, o time acabou hoje aqui. Não participa mais de nada. Isso é feio. Vocês que o Brasil não vai pra frente. CBF, partido ser vergonhoso. Vamos lá? Beleza. Esse aí é o presidente do Salgueiro de Topos, indignado, né? Meteram a mão do Salgueiro, hein? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sou contra essa tecnologia no futebol. Sou totalmente contra, a não ser que uma bola entrou ou não entrou no gol. Aí sim, uma coisa que seja rápido. O cara viu lá de cima, tem a certeza que a bola bateu dentro da linha, não bateu na linha, bateu lá dentro do gol. Aí, mas um pênalti, vou ver aqui na imagem se foi pênalti ou não. Sou contra, meu amigo. Você vai perder a graça do futebol. O futebol é emocionante por isso, porque na segunda-feira está aqui discutindo, foi pênalti, não foi pênalti, interpretação da arbitragem ou não. Agora, é um absurdo um assistente estar na linha de fundo, onde vai acontecer o escanteio, e o cara errar. Esse não é. Tem lances da arbitragem que é interpretação, não tem como você... O árbitro está ali no jogo e achou que foi pênalti. O lance do Becão, por exemplo, o Becão tira a bola. Tanto é que eu fui muito comedido no meu comentário naquele lance. Eu disse na hora, o Nilson estava no lance, eu estava comentando o jogo, na Itapuã, e disse,
Não foi pênalti, o Becão chegou na bola, mas era um lance difícil para a arbitragem na posição que ele estava. Porque o joelho do Becão tocou no jogador, só que pegou a bola, ele pega na bola. Mas já pensou se o cara lá de cima no vídeo vai... Olha, não foi pênalti não, então perde a graça do futebol. Não tem mais essa coisa da polêmica. Sobre o dirigente, olha, o calor do momento, né? Você sabe que seu time está prejudicado. Inclusive, o Campeonato Pernambucano parou mais de um mês para ter a final, para ter decisão. O primeiro jogo foi 1-1 e teve a decisão ontem, dentro da sua casa. E você cria uma expectativa muito grande. O Salgueiro teve que pagar jogadores que tinham seu contrato vencendo para que esses jogadores ficassem mais tempo para terminar o campeonato. Aí ver um título 6 meses jogados fora por causa de um lance, realmente o cara fica de cabeça quente. Mas vai jogar assim, vai disputar. Ô Nilson, voltando aqui ao futebol baiano, como é que estão os preparativos do Bahia para o jogo do próximo domingo no Barradão, às 4 da tarde, Vitória e Bahia, o primeiro jogo do Clássico Bavi pelo Campeonato Brasileiro da Série A? Olha, é a primeira semana que o Jorginho tem de livre para poder treinar a sua equipe, né? Desde que o Jorginho chegou, jogos quarta, ou quinta e domingo, ou sábado, e jogou segunda também, o Jorginho 2 vezes. Ele está tendo essa semana toda para treinar a sua equipe, para trabalhar as finalizações. Foi escrito, vou trabalhar a semana as finalizações. Ele não terá o Edson, não terá o Lucas Fonseca. Tem essa briga na zaga aí entre o Rodrigo Becão e o Éder. Né? Existe uma pressão interna para que ele coloque o Éder. Né? Ele foi orientado a colocar o Rodrigo Becão. No meio, Matheus Salles jogou a última partida. Né? Não foi mal. Tem Juninho, tem altos e baixos. O René Júnior é o titular. E o Regis deve voltar a ser titular. Ele prepara essa equipe com essas duas dúvidas no meio, mas provavelmente com a volta do Regis ali no meio campo. É bom você ter um repórter e um comentarista, né? O Nilson Luiz trouxe as informações. Dito Lopes, por favor, comente em cima disso. Eu vou fazer até uma brincadeira, porque assim, às vezes o cara diz assim, o que tá ruim pode piorar, porque o Jorginho vem falando sobre isso, sobre o tempo para trabalhar. Eu já vi um treinador que não teve tempo para trabalhar, teve 2 dias, 3 dias, e deixar uma coisa mais ou menos organizada. E aí, quando eu tenho uma semana para trabalhar, acaba destruindo tudo aquilo que vinha no sistema já arrumado. É aquela história do rapaz que diz assim, nossa família era muito pobre, nós éramos 10 irmãos, dormíamos todos na mesma cama. Todo dia nós rezávamos para nossa irmã mais velha se casar para nós dormir mais folgado. Quando foi um dia, minha irmã mais velha se casou, passamos a dormir 11 na mesma cama. Então, se você pensa que vai melhorar, às vezes a coisa piora. Tomara, viu, Jorginho, que você ajuste esse time, que o time estava ajustado. Essa aí foi boa. Primeira vez que eu ouvi, né, rapaz? Esse Dito Lopes. Pois o Marcelo Lomba está sendo ventilado no Vitória. Não averiguei ainda essa informação, não consegui contato com o ponta de lança, que a gente chama, mas informações vindas de lá, de Porto Alegre, dão conta que o Marcelo Lomba está negociando com o Vitória. Não acredito, embora o Vitória esteja precisando de um goleiro. Nilson Luiz, Dito Lopes, vocês dois acompanham o Bahia há algum tempo, e eu queria saber de você, Nilson, se você acha, né, que o Marcelo Lomba, embora você seja setorista do Bahia, mas que você é um comentarista, seria uma boa para o Vitória nesse momento. O Fernando Miguel está no gol no Vitória nadando abraçadas. Tranquilaço no gol do Vitória. Independente se ele jogue bem ou mal, ele será o titular nos próximos jogos. Não tem sombra. A sombra que tinha foi para o Sub-20, né, que é o Kaique, que também não ameaçava tanto a titularidade do Fernando Miguel. Marcelo Lomba, para mim, é mais goleiro. Agora, acho difícil que o Inter libere. O Inter tem problemas com os goleiros. Tem 3 goleiros, todos 3 estavam sem condições adequadas, físicas e tecnicamente. Mas seria uma contratação boa para o Vitória. Marcelo Lomba, nós já conhecemos até demais, 4 temporadas no Bahia, seria uma boa contratação. Seria um goleiro tranquilo, um bom goleiro, né, para jogar no Vitória. Eu acho uma contratação, se for acontecer, muito boa para o Vitória. Independente de ter jogado no Bahia, mas ele nunca disse que era torcedor do Bahia também. Ó, torcedor, Nilson está sendo um cara, não é porque Nilson cobre o Bahia, nada disso não, porque o Nilson é um cara direito, ele fala o que ele sente. Mas está vendo como é bom o futebol é bom por isso. Um discorda do outro. Não traga não, pelo amor de Deus, Ivan de Almeida, não traga não. Marcelo Lomba é um entregão. Marcelo Lomba é horroroso. Marcelo Lomba pega 2 partidas, é o melhor jogador em campo, passa 3 entregando. Entregou no Bahia várias vezes, teve uma boa fase no Bahia. Não vou negar não, ele teve uma fase boa, depois voltou péssimo, caiu no ostracismo, nem no banco ia, afastaram o Marcelo Lomba, ficou treinando a parte lá no segundo campo do Bahia. Aí voltou, teve um problema, voltou de férias, voltou a jogar.
Começou a pegar bem, começou a entregar jogo, tomar frango. Foi para o Internacional. Não, Marcelo Lomba reserva, hoje nem no banco vai. É um entregão, não traga não. Fernando Miguel é 10 vezes melhor do que Marcelo Lomba. Você não acha que o Lomba caiu de rendimento no Bahia porque ele não queria vir para o Bahia e foi obrigado a vir para o Bahia porque o contrato estava em vigor, o Bahia não aceitou ele, não aceitou reemprestá-lo para a Ponte Preta? Ele veio forçado para cá, talvez tenha sido isso o baixo rendimento do jogador, porque eu entendo, Dito, que o Lomba teve bons momentos no Bahia. Teve épocas que era Lomba mais 10. Teve épocas do Bahia que era Lomba mais 10. Tem serviço para do Bahia. Agora, a última impressão é que fica, e Dito está com a última impressão de Lomba, que não foi bem. Pelo contrário, a primeira impressão é que fica, e a primeira impressão dele foi boa no Bahia, mas depois ele começou a entregar. Não é nada de excepcional, tomou muito né? frango, chegou no Internacional, agora frango, um atrás do outro, você do Inter quer ver Lomba. Ele é muito fraco, não é o goleiro para vir para cá. Para trazer Lomba, você fica com o Fernando Miguel e puxa o garoto, Kaique, deixa Kaique lá jogando, não já desceu para a base, não é para ganhar ritmo, não foi o próprio Kaique que pediu as informações de lá. Então pronto, deixa Kaique. Quando o Fernando Miguel não puder jogar, o Kaique sobe da divisão de base e vai pegar. Agora, que precisa de mais um goleiro, precisa para ficar entre esses dois. A reserva do Vitória hoje? O Wallace, né? O Wallace tem Ronaldo também. Os dois não têm idade para disputar sub-20, então o Kaique... O que estava no Atlântico. Não. Foi do Vitória. Sub-18. Gustavo? Gustavo foi afastado naquela lista dos 10 disponíveis no mercado, Nilson. E aí treina, mas o clube procura outra situação para ele, até porque não vai renovar o contrato com o Gustavo. Só não pode fazer, viu, Anderson? Igual o Bahia, que estava precisando de um goleiro, foi buscar um goleiro lá no Olaria, é isso? Madureira. Lá do Madureira, no Rio de Janeiro. O rapaz não veio nem no banco. Nós falamos aqui, o cara jogou ano passado, tomou um bocado de gol fácil na série B. Ah, mas fez um bom campeonato carioca, vai pegar o cara lá do Madureira, vai trazer para cá. Absurdo, você tinha que trazer para cá um goleiro experiente, rodado da primeira divisão. Se é para tirar o Jean do gol, né? Já que o Bahia está dando oportunidade, confiando no goleiro, que eu acho um bom goleiro, mas que errou, que falhou, ainda não tem a experiência necessária para a primeira divisão do futebol brasileiro, você tem que trazer um goleiro com a postura, né, de primeira divisão, um cara experimentado. E aí trouxeram um cara que nem no banco vai. Beleza, Dito. Bom, os torcedores mandaram mensagem pra gente aqui, o Lázaro Santana falando que o Lomba vai acertar com o Flamengo, Nice Santana, Carmen Lúcia, Tairone dos Santos, Nicolas Pitanga, né, Luiz da Navegarte, mandando um abraço pra você aqui, deve ser parente, Emanuel Júnior, da Silva Muhammad, muita gente participando conosco. Agradecendo aí a participação de vocês que mandaram os comentários, participaram ouvindo, vendo e também mandando suas mensagens. Antes de encerrar o programa, né, de falar com os nossos participantes aqui, vamos às principais manchetes do site Galácticos Online, Luiz. Olha aí, a situação do Edson e do Kleber, que foram punidos. Edson com 6 jogos, Kleber com 15 partidas, mas cabe recurso, né? O Wallace fez o treinamento ontem, o elenco do Vitória já está se preparando para fazer os preparativos de hoje e as mais recentes. Muita gente perguntou sobre isso aí, olha. Vitória encerra categoria sub-16 e 18 da base do clube. As duas categorias encerradas. Petkovic anunciou o fim e o Carlos Eduardo se coloca à disposição do técnico Alexandre Galo para disputar o Bavi do dia 2 de julho. Dito Lopes, obrigado mais uma vez por sua participação. Queria que você encerrasse a sua participação aqui falando sobre o Carlos Eduardo. Você colocaria ele no time para jogar contra o Vitória, pelo menos no banco? No banco, sim, para jogar não. Para jogar não. Vou botar um cara que já está meio pau, só porque chegou aí, vou botar de titular. Não está entrosado com o grupo, pouco conhece desse grupo do Vitória que está aí, e o Vitória tem jogadores em melhor forma para o jogo contra o Bahia. Queira ou não, estando os dois na zona de rebaixamento, é um Bavi, é um jogo importante, é um campeonato à parte. Eu torço para que seja um bom jogo tecnicamente e que ganhe o melhor. Lembrando que o empate é ruim para os dois. Uma vitória para um, o outro fica pior ainda. Então, uma situação realmente complicada. Eu não queria ver os nossos dois times, nesse momento, na posição que eles estão dentro do Campeonato Brasileiro. Sempre um prazer estar aqui, Anderson. Quem sabe semana que vem estarei de volta aí. Grande abraço para você, para o Nilson, para todos. Luiz da Vergarte, um abração. Eu tô rindo aqui do Nilson Luiz, rapaz. Bucejando, você viu, Luiz? Tá olhando aqui. Márcio Martins fica falando, né? Já tem gente dormindo aqui do lado e tal. Rapaz, esse cara... cedo, meu irmão. Esse cara é engraçado. Eu ainda tenho mais duas hoje, viu? Mais duas resenhas. Eu acordo muito cedo. Pois é, valeu Lorival Chagas Neto, valeu também Lázaro Santana e Matheus Rosário. O importante é a audiência que vocês dão a gente todos os dias. Muito obrigado a todos vocês. Nilson Luiz, seu detalhe final, por favor. Em relação ao Marcelo Lomba, eu ouvi alguma coisa hoje pela manhã numa rádio lá do Rio de Janeiro sobre
o Rodrigo Caetano, que é o gestor de futebol do Flamengo, ter feito a consulta ao Inter para contratar o Marcelo Lomba. O Lomba foi feito na base do Flamengo, né? Não saiu bem de lá, né? Teve suas chances com o Vanderlei Luxemburgo, quando surgiu no Flamengo. Essa informação eu ouvi, não lembro a rádio hoje pela manhã, que eu fico ouvindo muitas rádios, às 5 da manhã, 6 da manhã, e esses tópicos são gravados. Mas deixar uma mensagem para o torcedor do Bahia: domingo tem Bavi, Jorginho está montando sua equipe, vai fazer mistério, tem feito mistério, só vai divulgar aqui provavelmente nos vestiários lá do Barradão. Beleza, obrigado Luiz da Navegarte, ao Reginaldo também, toda a equipe da Navegarte, a você Nilson Luiz, ao Dino Lopes e a vocês internautas que sempre estão com a gente das 15 às 15h30. Um abraço e até amanhã.